Muito boa noite e sejam muito bem-vindos a este nosso primeiro live. Este live vai abrir este ciclo de conversas que nós vamos ter não só durante este mês de junho, mas queremos que estas conversas se prolonguem por muito mais tempo, com mais convidados, com mais temas. Mas hoje iniciamos e damos aqui um pontapé de saída muito especial e simbólico, porque começamos este ciclo de conversas neste mês de junho, que é um mês em que nós acabamos por assinalar a consciencialização para a fertilidade. E quisemos marcar exatamente este mês com algo simbólico e foi por isso que iniciámos este ciclo de conversas e hoje vamos ter uma convidada muito especial. A doutora Daniela Sobral vai estar aqui em direto connosco. Ela que é ginecologista e obstetra, é também membro da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e que se tem debruçado sobre áreas como a ginecologia infantil e dos adolescentes, o planeamento familiar e também a medicina da reprodução. E que nos vai falar hoje sobre um tema muito importante e que até muitas vezes nós não o associamos, não é? A questão dos estilos de vida e da fertilidade. Aproveito também para dizer que o nosso chat é um espaço aberto, onde todos podem comentar e onde nós agradecemos que participem e que coloquem também as vossas questões, que depois, ao longo da nossa conversa, vamos aqui também repescar, não é? Essas mesmas questões e colocá-las na nossa conversa. Sem mais demoras, vou então aqui já tentar chegar à fala com a nossa doutora. Vamos ver aqui se já temos aqui um pedido para entrar fazer a ligação. Portanto, já aceitei aqui o nosso pedido. Vamos ver se conseguimos então estabelecer a ligação com a doutora Daniela. Olá, muito boa noite. Muito boa Marta, noite. boa noite a todos que me estão a ouvir. Sim, muito obrigada mais uma vez, doutora Daniela, por estar aqui connosco para falar sobre este tema que, como eu disse, é tão importante e que muitas vezes as pessoas não fazem essa mesma correlação, não é? Entre a fertilidade e os estilos de vida. E também aqui, já para dar aqui o mote para a nossa conversa, falar sobre estes números, não é? Ainda hoje, quando estava aqui a fazer a pesquisa para a nossa conversa, fui aqui investigar, não é? E o que a Organização Mundial de Saúde nos diz é que mais de 48 milhões de casais em todo o mundo e cerca de 186 milhões de indivíduos já vivem ou receberam diagnóstico de infertilidade. Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas há alguma explicação para este número cada vez mais crescente que nós temos vindo a assistir? Sim, a infertilidade é de causa multifatorial e há uma série de fatores que contribuem para esta doença, não é? E hoje em dia, com os avanços notáveis que tem havido na nossa área, é importante voltarmos um bocadinho para o que é básico e olharmos para os estilos de vida e termos consciência dos estilos de vida que afetam a fertilidade é extremamente importante e é muito importante que se comece a ter essa consciência já na adolescência e, portanto, toda a informação que deve ser transmitida desde essa idade, porque custa-me muito quando uma mulher ou um casal chega até mim, portanto já há um bocadinho num fim de linha e às vezes a conversarmos sobre situações básicas, depois me dizem, então, mas porquê é que nunca ninguém me disse isto? Eu não fazia a mínima ideia. E é muito importante e todos nós, em termos de sociedade, temos essa responsabilidade. Portanto, não, é comunicação social, os professores na escola, mas também nós a transmitirmos à nossa família, aos nossos amigos, pronto, porque há coisas que fazem realmente a diferença. E claro que hoje em dia cada vez mais falamos sobre a idade da mulher e que é importante que se avance para uma gravidez numa idade mais jovem. Hoje em dia sabemos que por vários fatores, por fatores a nível profissional e outros, que a mulher está a adiar cada vez mais a gravidez e o homem também. E sabemos que isso tem efeitos prejudiciais em termos de fertilidade. E é uma coisa que nós, em termos de sociedade, temos que tentar mudar e também temos que tentar dar às pessoas possibilidades para engravidarem em idades mais jovens. Mas para além da idade, há múltiplos outros fatores, por exemplo, o tabaco.
Toda a gente tem consciência de que o tabaco é prejudicial em termos de risco de cancro de pulmão e de outros, mas muitas vezes as pessoas não têm a noção do que é que o tabaco impacta em termos de fertilidade. E sem dúvida o impacto é muito grande, tanto a nível da qualidade ovocitária, chega mesmo a poder haver um envelhecimento do ovário de há cerca de 10 anos, como em termos da qualidade dos espermatozoides. E claro que me dizem, mas se há uma perca de ovócitos, isso não pode ser revertido por se deixar de fumar. Não, não pode ser revertido. Mas a qualidade dos mesmos pode ser muito melhor se a pessoa deixar de fumar. Mas, E peço desculpa, doutora, eu ia falar exatamente sobre isso, ou seja, por mais avanços que existam, não é, tanto na medicina da reprodução como até na inteligência artificial, não é, aqui nas técnicas utilizadas, há princípios básicos, quase boas práticas, que podem ser feitas. A doutora já falou aí sobre essa questão do tabagismo, não é? Que mais é que as pessoas podem ficar atentas, não é? O que é que por mais... exemplo, as bebidas alcoólicas, se quando em excesso, também podem ter um fator muito prejudicial. E na mulher, quando a mulher já está a tentar engravidar, nós não temos muita noção de qual é que é o limiar a partir do qual pode fazer mal. E, portanto, se a mulher já está a tentar engravidar, deve mesmo evitar as doenças, deve mesmo evitar as bebidas alcoólicas. Em relação ao café, parece que até 2 cafés por dia não será prejudicial, mas se for em excesso também pode prejudicar quer a qualidade dos óvulos, quer a qualidade do esperma. E portanto, sem dúvida que desde idades precoces, as pessoas estarem informadas que não devem fumar, não devem beber em excesso, não devem tomar muitos cafés, é muito importante. Também outra coisa que é muito importante, nós informarmos logo em idades jovens, é da utilização do preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis que podem, depois em idades mais avançadas, causar infertilidade por alterações a nível das trompas. E depois, quando já há as alterações, já não se pode voltar atrás. E, portanto, há sempre uma série de informações que é mesmo muito importante nós transmitirmos. Claro. Outra coisa que é muito importante é ter um peso adequado. Quando um casal está a pensar avançar para uma gravidez, é muito importante ter um peso equilibrado, porque se for o peso em excesso, na mulher, pode afetar várias etapas do processo reprodutivo, desde a parte da ovulação, como a parte da própria qualidade ovocitária, como depois mais já na própria gravidez, pode levar a um maior risco de aborto e mais adiante um maior risco de hipertensão durante a gravidez e de diabetes gestacional. No homem, o aumento de peso também pode ter um efeito muito prejudicial em relação à qualidade dos espermatozoides. E, portanto, quando um casal começa a pensar numa gravidez, deve ter isso em atenção e ter um peso equilibrado. Mesmo porque não é quando vai avançar com o tratamento que deve fazer uma dieta muito restritiva, porque as dietas muito restritivas também não são boas em termos de qualidade nem do óvulo, nem do espermatozoide. A dieta deve ser uma dieta equilibrada e que, para perder peso, deve ser uma perca de peso equilibrada e não repentina. Também outra coisa que temos que chamar a atenção é que no muito baixo peso, tanto no homem como na mulher, também tem um impacto nefasto em termos de fertilidade. Ou seja, nem peso a mais, nem peso a menos, exatamente. Não é? E principalmente quando associado a exercício muito extenuante e a stress, pode levar na mulher a ausência mesmo de menstruação. Nós vemos, por exemplo, o exemplo das grandes desportistas, que muitas vezes ficam em amenorreia, que é a ausência da menstruação. E, portanto, claro que isso não é bom em termos de gravidez. Ainda sobre... Peço desculpa, doutora Daniela, temos aqui uma pergunta da Andreia Guedes Cerqueira, aqui no nosso chat, que diz: podemos fazer atividade física? A atividade física numa mulher que está a tentar engravidar deve ser moderada, não deve ser muito intensa. Isto porque também temos que ver que as hormonas são produzidas à base de gordura. E, portanto, se no organismo da mulher houver um índice de massa gorda muito reduzido, depois
os níveis hormonais não vão ser os adequados, nem para que a gravidez ocorra, nem para que depois a gravidez vá avante de maneira saudável. Portanto, uma mulher que faça um exercício físico muito intenso e que engravide tem o maior risco de ter uma restrição de crescimento fetal. No homem, também o exercício. Achei também interessante a doutora referir que não é só a mulher, também é o homem, não é? Muitas vezes nós focamos todas estas questões na mulher, mas tem que existir aqui esta combinação. Em termos de fertilidade, é muito, muito importante que nós não nos esquecemos que para haver um bom embrião tem que haver um bom espermatozoide e um bom óvulo. Não é, basta só que o óvulo seja bom. E uma das coisas que eu batalho sempre é que quando as pessoas pensam em começar a tentar uma gravidez, devem ir a uma consulta pré-concepcional. E deve ir o casal, não deve ir só a mulher. E devem rever uma série de situações que nós depois já podemos voltar a elas mais adiante. Mas agora, ainda falando do baixo peso. Nos homens, o baixo peso também vai provocar alterações hormonais que vão fazer com que haja diminuição da fertilidade. E o exercício em excesso também vai ser prejudicial. E nos homens, quero chamar aqui a atenção de uma situação que me já tem acontecido algumas vezes, que é nos ginásios estarem a fazer alguma suplementação que por vezes de maneira inconsciente, outras vezes de uma maneira mais consciente, mas muitas vezes de uma maneira inconsciente, têm esteroides anabolizantes que vão fazer com que possa haver mesmo uma paragem completa de produção de espermatozoides. Portanto, não só comprometer a qualidade, mas também a quantidade. Sim, sim. E pronto, e que havendo uma ausência total de espermatozoides, claro que vão impossibilitar a ocorrência daquela altura de haver uma gravidez. Normalmente são situações que são reversíveis, mas muitas vezes os homens nem têm a noção de realmente do que estão a fazer é prejudicial. Sim, sim, sim. E, portanto, não só em termos mesmo de qualidade, mas também de quantidade. Há bocadinho a doutora focou essa questão de existir aqui também uma dieta que seja equilibrada, não é? Também não pode ser uma dieta muito restritiva. Muito restritiva. Não. E sei que hoje em dia está um bocadinho na voga as dietas muito restritivas. A abolição completa da carne vermelha, a abolição completa do glúten. Eu pessoalmente não sou a favor dessas dietas tão restritivas. Por exemplo, a carne vermelha, claro que não deve ser comida em excesso, mesmo porque tem propriedades pró-inflamatórias que não são boas para a fertilidade, nem são boas, por exemplo, em mulheres com endometriose, pode ser prejudicial. Mas a carne vermelha tem ferro, tem zinco e comida de maneira, por exemplo, uma vez por semana, pode ser muito vantajoso. Certo. Em relação ao glúten, também a abolição completamente do glúten na dieta, não penso que seja vantajosa. Nos últimos tempos, realmente que tenha uma intolerância, não convém retirar totalmente. Mulher com uma doença celíaca, claro que não pode comer glúten. Agora, se não tiver uma doença celíaca, deve fazer uma restrição do glúten, não deve fazer uma dieta com tanto glúten. É muito importante que quando se come arroz, massas, o pão, que se opte por pão integral e com mais variedade de grãos, de sementes, do que o pão branco, porque é muito mais saudável. Mas nós nos últimos tempos temos visto que de vez em quando há aquelas dietas da moda e que são dietas muito restritivas, numa altura em que era a dieta completamente sem gorduras. Num casal que está a tentar engravidar, tem que comer gorduras. Tem que optar pelas gorduras boas, não é? Nós sabemos, por exemplo, a dieta mediterrânica é uma dieta extremamente equilibrada. O azeite é uma gordura ótima, não é? E nós aqui e agora estamos no mês da sardinha. A sardinha é um peixe ótimo, com boas, com ômega 3 e boas gorduras. E, portanto, a dieta deve ser uma dieta equilibrada. É fundamental que se coma fruta, vegetais, é fundamental que se coma peixe. Atenção, evitar ou não comer em demasia os peixes grandes, como o atum e como o peixe-espada, por causa do mercúrio. Mas é fundamental, por exemplo, os frutos secos são alimentos muito, muito bons em termos de fertilidade, o grão, o feijão, e fazer uma dieta variada e pronto, e mais uma vez refiro uma dieta
e equilibrada. Claro, e não restritiva. Temos aqui mais uma pergunta aqui no nosso chat. A Andreia Cerqueira pergunta: doutora, eu fumo e deixar de fumar radicalmente não prejudica mais? O meu médico diz que prefere que fume 5 cigarros do que deixar de fumar já. O que tem a dizer sobre isso? Pronto, o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu acho que a pessoa deve mesmo deixar de fumar. Fumar. Portanto, exatamente. Não há nenhum. Acho que hoje em dia há uma série de ajudas que as pessoas podem recorrer, mas acho que uma mulher ou um homem que estão a pensar avançar para uma gravidez devem deixar de fumar. Uhum. E por isso estava a falar há pouco que a consulta pré-concepcional é tão importante. É fundamental que as doenças crónicas estejam equilibradas. É fundamental que seja feita uma revisão de qual a medicação que está a ser feita, para sabermos quais são os medicamentos que interferem menos com a gravidez. É muito importante, por exemplo, a boa saúde oral. As infecções gengivais podem não ser boas em termos de fertilidade, tanto para o homem como para a mulher. Também podem comprometer. Também podem comprometer. E, portanto, essa consulta pré-concepcional é fundamental. E não é na consulta pré-concepcional que se deve falar um bocadinho dos hábitos, tanto do tabaco, álcool, café, mas das drogas, como a cannabis, que também é muito prejudicial em termos de fertilidade. É nessa consulta que também se deve falar do peso, do exercício físico e um bocadinho também de outras situações que afetam a fertilidade. Por exemplo, o sono também pode afetar a fertilidade. Nós sabemos que os trabalhadores por turnos, os médicos, os enfermeiros, mas outros, por exemplo, mesmo por exemplo, os polícias, pronto, vários trabalhadores por turnos, que isso pode ter interferência em termos de fertilidade. É muito importante as horas de sono e também a qualidade do mesmo. Outra coisa que também é muito importante é a gestão do stress. Nós sabemos que o stress vai ter um impacto em termos do eixo hipotálamo, hipófise e depois das gónadas, quer dos ovários, quer dos testículos, e que também podem ter aqui um impacto em termos de fertilidade. E, portanto, a gestão do stress, quer com o desporto, a meditação, a acupuntura, pode ser vantajoso em termos de fertilidade. Sim, sim. E é engraçado, quer dizer, acaba por não ter graça nenhuma, mas não deixa de ser curioso, não é? Que se fala tanto nessa questão, não é? Nessa relação que hoje existe entre o stress e ambientes que sejam mais propícios a stress e uma maior dificuldade depois em se conseguir engravidar, não é? E nós hoje que vivemos neste mundo cheio de solicitações, em que todos, não é? Estamos sempre, não paramos de um lado para o outro. Como é que se consegue fazer isso, não é? Como é que se consegue parar? É através dessas pequenas técnicas, não é? De exercício físico, de momentos de relaxamento, para aprendermos também a respirar. Apanhar sol, não é? Sabemos que a vitamina D também é muito importante em termos de fertilidade. Não é? Mas há mesmo essa relação, não é? Já muito bem definida entre o stress, não é? E também as questões relacionadas com a fertilidade. Claro. E um bocadinho que a Marta há bocado estava a dizer de porque é que temos agora esta noção que estamos a ficar menos férteis. Claro que o adiar da maternidade e da paternidade tem aí o papel que eu acho que tem a maior importância. Tinha um colega meu espanhol que dizia que muitas vezes não estávamos a tratar casais inférteis, estávamos a tratar casais maduros. Que é, pronto, casais já com um bocadinho mais de idade. Mas para além disso, por exemplo, está a haver agora cada vez mais estudos em relação às alterações climáticas. O calor tem um impacto grande em termos de fertilidade. Tem sido mais estudado o seu impacto em termos da qualidade espermática, mas agora já estão a ocorrer alguns estudos em termos de qualidade ovocitária. E estas ondas de calor extremo que têm acontecido podem ter realmente aqui algum impacto em termos de fertilidade. Hoje em dia também temos a consciência dos microplásticos, não é? Ainda há pouco tempo uns estudos que mostraram os microplásticos na placenta, microplásticos no esperma e, portanto, sem dúvida que devemos ter alguns hábitos que nos vão tentar diminuir o contacto com os plásticos. Portanto, não se deve beber água
de garrafas de plástico, principalmente quando elas estiveram expostas ao sol, não devemos pôr embalagens de plásticos no micro-ondas e pronto, temos que ter assim algum cuidado a esse nível. Há outros disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos são químicos que existem na nossa comida, no meio ambiente e que o nosso organismo pode perceber como sendo hormonas, porque eles vão ter uma atuação semelhante às hormonas e vão fazer ali um desequilíbrio hormonal. E hoje em dia há cada vez mais consciência de que há esses produtos que, por exemplo, até estavam presentes nos biberons dos bebés nos brinquedos de plástico com que os bebés brincavam, e há alguns que já estão proibidos, felizmente já não estão presentes, já não nos afetam, mas há outros que ainda estão. Ter cuidado, por exemplo, com os produtos químicos que se usam para a desinfecção da casa, também com os produtos de cosmética, tentar que tenham menos parabenos, menos falatos, porque realmente isso pode depois ter uma influência em termos da fertilidade futura. Temos aqui mais uma questão relacionada com a suplementação. Perguntar se suplementos, se devemos tomar sim ou não. Nós estamos numa altura em que a toma de suplementos, penso que está a cair num exagero. Pois. Quando uma mulher quer engravidar, há um suplemento que, sem dúvida, é obrigatório, que é o ácido fólico. Muitas vezes na forma do folato, que é a forma mais indicada, e com dosagens que podem variar dependendo das necessidades de cada mulher. O ácido fólico está presente nos vegetais verdes, mas mesmo fazendo uma dieta equilibrada, não é suficiente para termos uns níveis que nos fiquemos tranquilos em relação a diminuir o risco dos defeitos do tubo neural. E, portanto, antes de se começar a tentar engravidar, é fundamental fazer o ácido fólico. E, em algumas mulheres, também faz todo o sentido fazer uma suplementação com iodo. De resto, os outros suplementos devem ser feitos se for necessário, mas idealmente o que se deve ter é uma dieta equilibrada, porque quer o zinco, quer o selênio, quer o magnésio, nós podemos, o ferro, nós podemos obter isso através da dieta, fazendo uma dieta rica. Deixa-me só aqui partilhar, porque agora fui eu que carreguei aqui no chat. Deixa-me só aqui partilhar este comentário da Liliana Sofia Silva, que diz: boa noite, só queria deixar aqui o meu testemunho. A doutora Daniela é impecável, o meu Bernardo já tem 2 anos e está cá graças ao seguimento e boa profissional. Eu nunca a vou esquecer. E queria mesmo partilhar aqui este comentário, porque não é, estamos aqui a falar, não é, sobre tudo isto de fertilidade e estelos de vida, mas acima de tudo a importância também de quem nos acompanha, acima de tudo, daí a importância da consulta pré-concepcional, a importância de estarmos a ser seguidos também pelo nosso ginecologista, por termos um obstetra, é fundamental também neste processo, não é? Sim, é fundamental, e tudo começa antes, começa na altura da adolescência, em que realmente assim, é fundamental na adolescência nós evitarmos uma gravidez não desejada, mas o planeamento familiar não é só evitar uma gravidez não desejada. O planeamento familiar é planearmos a nossa família futura, o que é que nós queremos para o nosso futuro. E, portanto, é nessa idade que todos estes temas devem ser discutidos. Completamente. E fala-se muito pouco, não é? Porque lá está, quando falamos em planeamento familiar, falamos nas questões relacionadas com uma gravidez indesejada, com o precaver-nos face a doenças sexualmente transmissíveis, mas muito pouco desse mesmo planeamento Acho que já está a falar mais do que antigamente, não é? Felizmente. Mas mesmo assim, acho que ainda podíamos ir mais além. Não é? Se calhar fazer aqui uma maior consciencialização junto das escolas, muito provavelmente, não é? Temos aqui uma população jovem que esteja um bocadinho também mais... Um estudo que foi feito recentemente, que se perguntou a uma série de jovens como é que eles gostariam que esta informação fosse transmitida.
o grupo achou que não se sentia à vontade de discutir isto nas aulas com os professores e também com os médicos, alguns um bocadinho com mais receptividade do que outros, mas hoje em dia realmente o que a maioria respondeu é que gostava que fossem as pessoas que seguem no Instagram, as suas influencers, que falassem sobre estes assuntos. E, portanto, eu acho que realmente, se calhar, temos que ir por aí. Não é? E faz sentido, ou seja, se calhar até tomar esta consciência de que este tema faz todo o sentido, não é? Exatamente por estas questões que nós aqui já falámos, e sim, se calhar aproximá-los, não é? De quem são neste momento as suas influências, não deixa de ser aqui um ponto também importante. Agora, doutora, imaginemos que estão muitas pessoas aqui a assistir ao nosso live e que pensam assim, ok, então eu faço tudo isto, não é? Eu já tenho esta consciência, eu até tenho um estilo de vida saudável, eu tenho feito exatamente aquilo que a doutora esteve a dizer. Isso é garante de que eu posso engravidar futuramente? Não, infelizmente não. E isso é uma frustração que eu noto em muitos casais muitas vezes, porque realmente por vezes aparecem mulheres e casais jovens que não fumam, têm um peso adequado, sempre tiveram cuidado e que não conseguem engravidar. E muitas vezes são causas desconhecidas, ou seja, nós vamos fazer os exames e não conseguimos perceber porque é que aquele casal não consegue uma gravidez. E isso é extremamente frustrante, mas não invalida que aquela pessoa, aquele casal, deva continuar a ter esses cuidados, porque sem dúvida que se tiver esses cuidados vai ter muito mais probabilidades de ter um filho saudável do que se não os tiver. E uma coisa que é muito importante é que quando as pessoas já chegam na altura de já estarem a avançar para tratamentos, não podem de repente querer alterar as coisas todas, porque isso cria um stress muito grande. A pessoa tem que tentar alterar aquilo que está ao nosso alcance. E pensar que às vezes mesmo pequenas alterações vão fazer a diferença. Não é? E não é de repente, um dia para o outro, querer alterar as coisas. Claro, claro. E aí falávamos, lá está, nesse impacto, não é? Que pode até criar, e aí cria um maior impacto até para o corpo, do que propriamente criar aqui uma situação ideal para que depois possa ter sucesso nesses mesmos tratamentos. O que é que hoje sente, doutora, nas suas consultas? O que é que sente que é a maior dificuldade das pessoas, ou pelo menos que as pessoas desconheciam e que não sabiam relativamente a esta questão do estilo de vida associado à fertilidade? Sem dúvida, o maior é a idade. A idade. Continuam-nos a aparecer mulheres com mais de 40 anos, às vezes até já perto dos 50, e que sem grande, por vezes, informação sobre o impacto que a idade tem na probabilidade de haver uma gravidez e dessa ir avante de uma maneira saudável. Porque por vezes as pessoas têm a noção de que uma fertilização in vitro faz milagres e infelizmente a fertilização in vitro junta em laboratório o óvulo e o espermatozoide. Mas o sucesso da técnica vai depender da qualidade desse óvulo e desse espermatozoide. E, portanto, se forem óvulos já de idades mais avançadas, vão ter mais erros genéticos e a probabilidade de levar a um bebê saudável em casa vai ser menor. Portanto, essa sem dúvida é a situação mais preocupante. Mas ainda hoje em dia me chegam casais que não têm informação sobre o peso, por exemplo, mulheres com síndrome do ovário poliquístico, que são mulheres que têm muita dificuldade em perder peso e por causa do síndrome metabólico associado ao síndrome do ovário poliquístico, e que se perderem peso isso vai ter um impacto muito benéfico, tanto a nível de conseguirem uma gravidez como no prognóstico dessa gravidez. Às vezes essas mulheres não têm essa informação. E também não há muita informação em termos da parte da obesidade no homem. O tabaco, também há muitas pessoas que não têm essa informação, e em relação a todos os tóxicos a que estamos expostos, isso é uma coisa que hoje em dia a comunidade vai tendo
vai estando mais alerta para isso, mas que ainda há muito que precisamos de saber. Ainda agora foi feito um estudo nos bombeiros que tiveram expostos foi nos Estados Unidos, tiveram expostos a incêndios, portanto tiveram a trabalhar durante período longo com calores extremos e nos 2 meses a seguir houve uma repercussão intensa na qualidade espermática desses homens. Há algumas profissões, por exemplo, nos homens, que estão mais associadas às alterações espermáticas, como por exemplo os bombeiros, pessoas que, por exemplo, os motoristas de longo curso, que estão muito tempo sentados e por isso também há algum aquecimento da parte testicular, e trabalhadores fabris que trabalham em zonas expostas a químicos, ou também em zonas de muito calor. Portanto, há algumas profissões que pode haver um maior risco de haver alterações a nível espermático. Por exemplo, uma coisa que eu também não consigo entender é às vezes casais que chegam em que já estão a tentar engravidar há uma série de tempo, em que a mulher já fez exames atrás de exames, pronto, já foi estudada de ponta a ponta e o homem ainda não fez nenhum espermograma. Claro, não é? Aqui também alertarmos exatamente para essa necessidade, não é? Quando Sim, um casal parte, tem não é? que ter os dois estudados. Exatamente, quando um casal parte, não é? Para este momento de querer engravidar, os dois, não é? Enquanto casal, devem fazer todos os exames para saber como é que estão, como é que o seu corpo está e que alterações é que terão de ser feitas para que possam chegar a esse mesmo resultado. Sem dúvida. Estava a falar sobre essa questão da qualidade espermática e eu agora lembrei-me, nós com as nossas tecnologias e até mesmo os homens que têm, não é, na sua grande maioria, esta tendência de colocar telemóveis, estar com os computadores, não é, ao colo, há aqui um sobreaquecimento e também se calhar Não há grandes estudos acerca dos telemóveis, mas em relação à utilização dos portáteis no colo, faz mesmo o aquecimento e pois não deve não deve ser. ser feito. Também parece que tomar banho com água muito quente, principalmente se for coisas prolongadas, também não é muito vantajoso. Em relação à roupa interior, havia alguma evidência de que se usar roupa interior muito apertada não era benéfico, mas um estudo recente diz que usar boxers ou slips que é igual. Portanto, Igual. deixamos os homens usar o que se sentirem mais Foi um mito confortáveis. que acabou por cair. Pelo menos Por nos últimos enquanto. anos parece que Sim. sim. Muito bem. Doutora Daniela, muito obrigada. Acho que ficámos aqui assim já com uma lista bastante alargada lá está, de boas práticas que nós temos aqui todos que tomar caso queiramos embarcar nesta viagem da parentalidade, não é? De querermos engravidar. Eu acho que foi muito esclarecedor. Tivemos aqui também a participação das pessoas e colocaram também algumas perguntas e só posso agradecer não só a sua Eu também, disponibilidade, eu mas também também agradeço à Marta e a todos os que nos estiveram a ouvir. E sim, pronto, e estou disposta a responder a algumas questões se quiserem depois enviar-me claro. aqui para o Exatamente. Instagram. Quem estiver aqui a assistir ao nosso live, saibam que pode sempre entrar em contato com a doutora. Está aqui também o arroba da doutora Daniela, portanto podem entrar em contato e colocar alguma questão de forma mais pessoal, se assim o desejarem. Isto dá realmente aqui este pontapé de saída para este nosso conjunto de conversas que vamos ter sobre a fertilidade e, portanto, fiquem atentos também às nossas redes sociais, porque é lá que nós vamos depois divulgar quem serão os próximos convidados, quais serão os próximos temas e contamos com todos para juntos, não é, tomarmos aqui uma maior consciência sobre todas estas questões e sermos pessoas mais informadas, porque a informação, como todos sabemos, traz poder e traz também tomadas de decisão. Muito obrigada mais uma vez a todos. Obrigada. O live vai ficar gravado aqui no nosso perfil de Semear, portanto, se souberem de alguém que também esteja aqui à procura desta informação e que sintam que também necessita de ouvir aqui as palavras da nossa doutora Daniela, por favor, lá está, divulguem, partilhem e estamos aqui para responder a todas as questões. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite e vemos no próximo live. Boa Obrigada. noite a todos. Boa noite.